Finalmente, Paulo Souza não é mais técnico do Flamengo. Desde o Campeonato Carioca que eu almejava esse momento, eu percebia que não daria certo o trabalho e as invenções de Paulo Souza. Então, nesse vídeo, eu separei para vocês um pedacinho do programa Linha de Passe, debatendo essa demissão de Paulo Souza e a chegada de Dorival Júnior. Aproveito e deixo os créditos desse vídeo para a ESPN Brasil, o link está aqui na descrição do vídeo. Aproveito e convido você a uma coisa gratuita. Quer deixar seu like, se inscrever no canal, no nome vermelho aqui embaixo, inscreva-se, clica lá, é de graça, acione o sininho das notificações e sem mais delongas, vamos ao vídeo. Hoje no Brasil são 3. Não tem mais do que 3 candidatos ao título. Né? Mas nós tínhamos desde o Clube dos 13, a gente tinha uma lista de 13. Temos pelo menos 10 na Série A, pelo menos 10 grandes. Tal. Agora, exatamente. Candidatos ao título no Brasil, atualmente, são 3. Não tem mais do que 3. Ninguém além Mas se o Palmeiras que... perder rendimento, coisa que a gente não acha que vai acontecer, porque todo time vai oscilar, o Palmeiras vai ter uma oscilação também. Aumenta o número. O campeonato fica imprevisível. Se você tirar é um dos o Palmeiras campeonatos mais imprevisíveis, porque segundo a linha do mas professor Calçade, a evolução por demérito dos favoritos. Por demérito dos favoritos. Cair no nível técnico, caindo. Mas se você tirar o Palmeiras dessa briga hoje, com o que está acontecendo com o Flamengo, com o Atlético patinando também... Mas isso acontece em qualquer lugar. Na Espanha, o Atlético de Madrid foi campeão na última temporada. Mas lá são só dois, né? Muito. A gente até... Nós estamos acostumados a mostrar o futebol na Europa, que mudou um pouco, né? Em relação aos treinadores, essa coisa, até porque os times... Está mais acelerado. Muitos deles têm donos, então se o negócio não anda... esses donos demitem os técnicos e isso tem acontecido com maior frequência do que há uma década, tá? no futebol europeu. Mas, então a gente está acostumado a defender a permanência e tal, mas eu notava até nos nossos programas e aqui no Linha de Passe, não dá mais a respeito do Paulo Souza, né? Que o Paulo Souza estava fugindo realmente de qualquer possibilidade de se acreditar que o trabalho pudesse ainda render frutos e por uma série de aspectos que foram discutidos também. Aí o Paulo Souza é mandado embora e vem o Dorival Júnior. Como é que você enxerga essa troca? Só um dado, no Brasil, na América do Sul, o Brasil só perde para a Bolívia. Em trocas? Em trocas. O Brasil é o 9º. O treinador fica no Brasil, aqui é um exagero, em média, 163 dias, na Bolívia, 162. Então, assim, dos 10 países, nós estamos ali rivalizando com a Bolívia, potente futebol boliviano. Alto nível de gestão. Alto nível de gestão. A Europa acelerou um pouco, mas não é esta loucura, assim, não é um negócio frenético assim. O Paulo Souza, você fala, Paulo Souza é um mau treinador? Não é. Mas também não deu certo no Flamengo, é óbvio que não deu certo, porque o tempo estava passando, as coisas, elas não é que elas não encaixaram. Com o passar do tempo, elas foram se distanciando. E o encaixe era impossível. E rodada após rodada. Mas aí a gente vai voltar uma conversa aqui atrás. Você tem um elenco muito experiente, um elenco que tem grandes nomes do futebol, que não é só brasileiro, mundial. Felipe Luiz, Davi Luiz, são nomes do futebol mundial. Caríssimo elenco. Caríssimo elenco. Alguns que nitidamente nesse momento não tem condição de jogar e ajudar o Flamengo, mas tem nome, e nome gera interferência, nome gera expectativa. E aí, quando você compara aquele treinador que a gente citou, que tem todo o elenco, por exemplo, Palmeiras, Dudu ameaça... porque foi substituído aos 40 do segundo tempo, ficou bravo. Já dá aquelas... Né? Ele já para e já pensa na vida, vai lá para o canto ali do pensamento. Tanta reflexão. E fica ali pensando e volta outro. No Flamengo é possível fazer isso. Qual é o papel do Dorival Júnior com esse elenco tão grandioso, de grandes nomes, de gente assim tão experimentada? Porque ali você vê que o prazo de validade de muitos já passou. É um Flamengo muito diferente daquele, até jogadores que já deixaram a equipe, daqueles que participavam do Flamengo, todo mundo acha que um dia vai voltar a existir, não vai mais. Pode ser até um Flamengo superior, mas aquele Flamengo lá de trás do Jorge Jesus não existe mais. Não é o Dorival e nem o Jorge Jesus queriam mudar isso hoje. Mas como o elenco, como esse treinador vai caminhar nesse elenco que tem assim algumas minas. Se você pisar na mina, explode. É isso que eu vi com o Paulo Souza. E nesses trabalhos que o jogador sabe que o treinador dura muito pouco,
ele fica na mão dos jogadores. O Dorival não está vindo para isso. O Dorival foi uma escolha emergencial, tinha que ser rápida, tinha que ser para ontem, não dava para ficar, agora vamos procurar mais um português na vida, não dava. Quem tem no Brasil? Dorival. E aí vem o convite, o Dorival ficou 73 dias no Ceará. Teve 11 vitórias, ele fez um bom trabalho. O trabalho dele chamou atenção, falar, é esse, já teve no Flamengo 2 vezes, vem a terceira e vai até o final do ano, emergencialmente, para lidar com uma fase de mata-mata de Libertadores da América. E deixou boa impressão na última passagem? Deixou. Ele é bom técnico. Ele deixou boa impressão, mas foi trocado exatamente quando entrou o Landim. Quando entrou o Landim, botou o Abel. Eles rodaram e pararam onde eles estavam em 2018. E anteriormente, quando queriam reduzir o salário dele pela metade. Então, essa é a terceira passagem. Agora, ele precisa recuperar alguns jogadores, precisa... Vamos ver as atitudes, as escolhas. Talvez ele escolha, a escolha dele seja por um Flamengo muito mais parecido àquele que rendeu, né, trazendo jogadores... Até porque ele gosta daquele tipo de jogo. É isso que vocês querem? Tá bom, e conhece os jogadores. Estão aqui. Rendam dentro desse modelo que vocês tanto querem. Por isso eu disse que se tudo der certo para o Flamengo, se o Flamengo for campeão da Libertadores, ganhar o Mundial, ganhar tudo que puder, eu chego no final do ano e eu faço uma mudança radical no elenco. Porque, nesse momento, a questão não é mais a escolha do técnico simples. A pergunta é, o que faltou aos técnicos que substituíram o Jorge Jesus? Quem supre isso? Essa resposta os dirigentes não têm. Eu não tenho também, tá? Porque é uma diferença. Que o Paulo trabalhou mal, acho que isso é indiscutível. Sim. Agora... Eu não sei se trabalhou mal, que não conseguiu, como o Calçado diz, as ideias não tiveram aderência do elenco. Sim. Que o trabalho não surtiu efeito, isso para mim é indiscutível. Agora, que o problema do Flamengo está na dificuldade do ex-técnico em desempenhar o seu trabalho, acho que não é só isso. Tá? E está muito claro isso, porque foi de Domi para Rogério, de Rogério para Renato, de Renato para Paulo Souza, e são 4 perfis completamente diferentes. Até de personalidade, de jeito de lidar com os jogadores. Jeito de lidar, história, perfil de treino, tudo diferente. E um pouco mais, um pouco menos, mas o Flamengo sempre teve os problemas, né? Até na época do Rogério, porque agora que as coisas estão mais... O tempo vai passando, né? A gente vai distanciando dos fatos, tem-se a impressão de que o trabalho do Rogério era um trabalho muito bom e na época ele era muito criticado. O Flamengo foi campeão brasileiro debaixo de críticas. Em um campeonato onde o resumo foi ninguém quis ganhar, o menos pior foi lá e levou que era o Flamengo. Tanto que emblematicamente, se é que existe esse termo... Com derrota. Pro São Paulo no Morumbi. Exatamente. E aí o Calçade fala sobre a mina, né? As minas. O Paulo estava ali tentando desviar das minas, não conseguiu, a mina explodiu. E aí eu acho que a escolha do Dorival passa muito por isso, porque o Dorival é um técnico foi a opção mais simples, né? Eles não iam buscar outro técnico que demorasse para entender onde é que são as minas, eles buscaram um técnico que pudesse fazer algo um pouco mais perto do simples, que é um bom treinador, o Dorival não é mau treinador. O Dorival se dá muito bem com o Gabriel eles foram vice-campeões da Copa do Brasil, campeões paulistas, o Gabriel jogou muito. Com o Thiago Maia, ele foi vice-campeão da Copa do Brasil, Gustavo Henrique ele conhece. E o Diego Alves, com quem ele teve problema, será titular logo no sábado para acabar com esse problema. E aí, não, mas eu acho que isso pode ser interessante, porque ele também tem eu acho que a relação, o episódio Dorival Diego Alves em 2018, talvez remeta dê à diretoria algum tipo de segurança de que, se tiver que barrar alguém, ele não vai pipocar, ele vai barrar. Sim. Que é um pouco do trabalho que eles querem que faça. Agora, é um contrato de 6 meses. Acaba em dezembro o contrato do Dorival. Se ele ouvir isso, ele precisa ter o respaldo também. Sim. Porque se eu falo, vai lá e faça o que é preciso fazer, e depois te largo lá no meio do vestiário Isso sozinho. Pode ter acontecido com o Paulo Souza. E aí, você vai dançar também. Acho que com o Dorival, não. Ele vai... Esse papo do Diego, desculpa, Beni, ele já falou, inclusive, numa entrevista recente aí, num podcast da vida, que não... Ele só tinha treinado uma vez, foi meio história do Paulo Souza ali dos processos. Não, ele ficou chateado, porque ele só tinha treinado. Eu falei para ele, acho arriscado, o César está no gol há 4, 5 jogos sem sofrer gol, babá. E o Diego não entendeu e tal, e não foi. Eu acho que isso não vai ser problema. Eu acho que ele veio para colocar um pouco de paz nessa gestão de ambiente. A única dúvida que eu tenho, e vou tentar esclarecer para frente, é se o nome do Cuca passou por ali. Se o Cuca chegou a ser consultado. O Cuca não serve para esse elenco do Flamengo. Então, não sei. Diz que tem muita rejeição, mas era o número 1 que estavam falando, né? Você é repórter, conhece bastidores diretamente ali melhor do que eu, do que eu conheço. O Cuca vai chegar ali, vai arrumar uma confusão com
de propósito, tá? Não é que ele vai chacoalhar o elenco, vai fazer uma declaração forte. É tudo que o Flamengo não precisa. Fora o histórico ali de desagrado que tem... O Dorival é mais apaziguador, sem dúvida alguma. E como disse o Zupac, já trabalhou com alguns jogadores que são essenciais. Eu acho que para a medida emergencial a diretoria vai bem, mas ela ainda não tem as respostas do que fazer com o Flamengo. Porque, ouvindo o que os colegas disseram, eu penso como vocês, no final das contas, a questão não é mais o técnico, são os jogadores. Sim. A principal questão. Sim. Porque esses jogadores não estão desconectados da era Jorge Jesus. A gente fala, vai mudar o jeito de jogar. Não estão desconectados. Eu não estou falando nem da maneira de jogar. Eles vivem ainda como se fosse possível reproduzir aquilo. Eu, por algum tempo, achei que era possível reproduzir. Isso só aconteceu nos primeiros jogos com o Renato Gaúcho. Mas, sim, logo nos primeiros jogos, um período muito curto que deve ser desconsiderado exatamente quando, taticamente, não havia quase nenhuma instrução por parte do técnico, foi se perdendo, porque quando foram necessárias soluções táticas para o técnico ganhar o respeito profissional dos jogadores, elas não apareceram. E o Flamengo foi sucumbindo e piorando cada vez mais com o próprio Renato Gaúcho. E hoje, o time está na mão dos jogadores. O time não está na mão da diretoria, o time não está na mão do próximo técnico. O time está na mão dos jogadores. Então, se alguma coisa não funciona, e eu não estou falando que o jogador quer derrubar técnico, que o jogador é mimado, não. Para mim, parece que você precisa virar a chave de 2019 e eles não conseguiram virar. Eles tentam, mas eles não conseguiram virar. Até dentro do elenco. Até dentro do elenco. É porque acho que pode ser uma etapa, até isso é difícil, porque... Quando a gente fala em 2019, a gente fala 2019 que está na cabeça de gente fora. Torcedor, mas assim, pode estar lá dentro. Mas os jogadores são os mesmos, mas eles são os mesmos envelhecidos 3 anos também. Quem que você tem lá? Não são tantos os mesmos, muitos, hein? A sintonia é outra. Mas os mesmos pessoas da sintonia. No banco. Mas é uma turma que não é mais titular. Você vai botar o Diego, os dois Diego. Mas eles estão lá, parece que eles são sempre a solução. E para a diretoria fica cômodo. Igual você falou, eles tinham a vontade de fazer a reformulação logo em 20. Mas, eles têm ali o escudo de deixar esses caras lá, mas com esses caras aqui, o Flamengo de 19... É só achar o técnico que vai voltar a jogar. Você entende? E, na verdade... Eles são lá o escudo o tempo todo. E todos eles... funcionar de novo. 2019 teve um impacto tão grande para esses jogadores a ponto de o que eles conquistaram, o que eles se transformaram, ter um impacto direto na fome deles de fazer de novo. Os jogadores ficaram tão grandes pelo que aconteceu. Só que não foi só os jogadores que ficaram grandes, os dirigentes também. Então, por causa de tudo isso que o Flamengo viveu, um virou vereador e talvez vire agora candidato a deputado, o outro quase voltou para a administração da Petrobras nas mãos da presidência da República. Não foi porque começou a ser cobrado. Todos eles ficaram grandes demais pelo que aconteceu. E há um distanciamento e eles não querem se arriscar. Então, a diretoria eu não vi vontade da diretoria ela colocar a mão no elenco para fazer esse tipo de movimento que tinha que ser feito. Quem que mandou fazer? O Paulo Souza. Quem que mandou fazer? O torcedor organizado, né? Chegaram a marcar a reunião com o organizado. É lógico. Então, todos eles se beneficiaram tanto do que aconteceu em 2019 que eles me parecem reféns disso. Tanto a diretoria quanto os jogadores. E sem condição para grandes coisas mirabolantes, acho que o trabalho de quem chega é tentar encaixar peças assim, apaziguar, conversar. À vontade. O que te incomoda? Isso me incomoda. Como é que você gostaria que você se sente bem? Eu acho que o Renato fez um pouco disso quando chegou, viu, Calçade? Mas o Renato chegou meio nessa de... Mas não é só isso. O Everton, o Gabigol, como é que era aquela história de vocês? Mas chega um momento que precisa de treinador. Mas mas o Dorival exatamente. Encaixar ali e tal, fazer jogar e jogar um pouco da responsabilidade, não é isso que você quer? Isso. Então eu estou te dando aquilo que você quer. Definir o setor defensivo também, né? Nós vamos jogar com 3 zagueiros, nós vamos jogar com muitos problemas de contusão. Enfim, tem que isso definir. É preciso também entender. Agora, se essa turma sair definitivamente do departamento médico, ele tiver condição de escalar a zaga a melhor possível, definir a volância, porque ali é um entra e sai que não consegue. E ele tem Arrascaeta, ele tem Gabigol, tem Everton Ribeiro e, em algum momento, o Bruno Henrique. Então, e aí? Esse é o quarteto? Vai reconstruir? Tem o Pedro no banco. Então, são só 2 volantes, são 3. Jogadores não dá para jogar com um trio no meio de campo.
não vou chamar de volante, Eu senão achei o povo vai Muito achar bom o que- Dorival chegar, mas não precisava ter deixado o Paulo treinar hoje à O que tarde. aconteceu, se a gente voltar, Paulo se a Souza, acho gente que não pegar um precisava passar recorte por isso. recente, nas últimas semanas a gente teve o técnico do Flamengo fritando publicamente o seu goleiro reserva, o Diego Alves, por um mal-entendido entre eles, e criticando a própria diretoria, o técnico tendo que se reunir com as lideranças para pedir desculpas, né, por uma acariação entre ele e o Diego Alves, uma coletiva muito mal sucedida que tentou explicar e não explicou nada. Na sequência, o técnico é demitido para todo mundo, menos para ele, dá treino enquanto o outro está sendo contratado. Então, assim, a gente está falando de gestão. E a gente falou há pouco do Palmeiras, e o trabalho de campo, ele conversa com o que acontece fora de campo. O Flamengo atual também é uma zona dentro de campo e é uma zona fora de campo. Se fosse gestão profissional e tivesse um CEO, o CEO tinha ido pra rua. Sim, então não adianta Há só muito trazer tempo. o Dorival e apostar entre É que aspas, é no política de feijão com clube. arroz desse processo de um técnico brasileiro que conhece esses caras, se não arrumar um entorno. É porque o Flamengo de 2022 ele é uma bagunça gigantesca. E aí vai trocar de Paulo para Dorival, para Jorge, para Rogério, para Renato, e vai mudar um pouco, mas os problemas vão continuar acontecendo. E que vão continuar coisa, né? acontecendo. E é um clube que se organizou financeiramente, que teve esse boom em 2019 de você olhar e falar, nossa, esse time vai dominar o cenário brasileiro, sul-americano, sei lá por quanto tempo. Sim. E eles conseguiram estragar boa parte disso. Eu dizer Gestão. tudo não, porque outros títulos vieram, finais importantes e tudo, mas conseguiram estragar boa parte disso.